Aí, beleza, o jogo começa e realmente o Vasco, Bigode, o Vasco estava dominando o meio de campo. E nessa de dominar o meio de campo, todo mundo afunilava, toda hora o Vinha estava se fudendo pelo lado esquerdo. Vinha alguém ali e jogava para cruzar uma bola e o Flamengo estava se ferrando. Por quê? Porque apesar de você falar que o Cebolinha fez um jogo muito bom e eu concordo, defensivamente o Cebolinha não apoiou muito ontem. E aí eu não sei se isso é estratégia de jogo, mas ontem o Vinha toda hora ficava no 2 contra 1 e o Flamengo sofreu por algumas vezes por aquele lado. E eu achei até que o Vinha fez uma partidaça, tá? Acho que ele fez uma partidaça, mas não tinha como ele parar dois jogadores. Isso aconteceu durante um bom tempo. Eu discordo de você, Bigode, um pouco, quando você fala que o Flamengo é meio que morno e o gol é achado. O gol pode ter sido até um achado mesmo, Bigode, mas eu acho que o Flamengo foi uma escada ontem. Foi degrau a degrau. Realmente, depois que toma o gol, o Flamengo ele não esboça uma reação imediata. Demora. Ela é uma reação que demora. Não à toa, realmente, tira do sério as cobranças de escanteio do Arrascaeta, tira um pouco do sério. Mas eu acho que o Flamengo, por mais que ele não estivesse agredindo o Vasco, Bigode, a nível de, porra, caralho, o Léo Jardim tá fazendo um monte de defesa, eu acho que foi uma progressão. Aquele gol acontece porque o Flamengo evolui pouco a pouco. E o Flamengo acha um gol, e acha, tá tudo certo ele achar um gol, porque o Flamengo martelou para tentar furar a defesa do Vasco. E por que falhou em furar a defesa, Bigode? Porque ontem o Vasco fez a mesma coisa que todos os times fazem contra o Flamengo. Fecha a casa. Era todo mundo atrás jogando nitidamente no contra-ataque. Se você percebe, Bigode, a única jogada que o Vasco leva um pouco de perigo, tá? A única é um cruzamento numa saída de bola errada, Bigode. E o Veguete estava impedido no lance. Ele cabeceia, a bola vai para fora, é um lance que ele estava impedido. Tirando esse lance, o Vasco não ameaçou em nada o Flamengo. Só que o Flamengo teve muita dificuldade, sim, de conseguir construir jogada justamente pelo que você falou da galera do grupo. O Flamengo estava muito estático. Era aquele jogo que a bola fica indo de um lado para o outro, Bigode. E sem muita agressividade. Só que dava para perceber que o Flamengo estava crescendo no jogo e pressionando o Vasco. O Vasco não conseguia sair de trás. E o gol é um achado? É um achado. Mas, Bigode, a gente cobra tanto chutar de fora da área e ontem foi o recurso de um jogador que tem isso como característica. A bola pingou, o Arrascaeta tem o mérito de não desistir da jogada, né? Ele vai lá, consegue ajeitar e o Cebolinha de primeira faz um gol improvável. Aquele gol é um gol improvável. Mas se for pensar por esse lado, Bigode, o gol do Vasco também é um gol improvável. Porque o Veguete nunca mais vai acertar aquele chute, mano. Nunca mais. Apesar de eu achar ele até um bom jogador. Agora, sabe para mim qual foi o maior mérito, Bigode? O Flamengo soube explorar a maior deficiência do Vasco nessa temporada. E em algumas temporadas. Sabe qual é a maior deficiência desse Vasco, Bigode? A parte mental e psicológica. Eles tomam um gol e eles sentem o gol. Cara, dá pra ver nitidamente, Bigode. Cara, assim, o que reflete o dentro de campo é o que reflete fora de campo. Vai, ô Bigode, saiu o gol do Vasco, viado. A torcida do Flamengo canta o hino e tudo mais. Toda vez que toma um gol, a torcida do Flamengo embala no hino. E depois fica meio que, porra, naquela ansiedade de empatar o jogo, buscar a virada e fica, vamos virar Mengo. Mas não é aquela parada que inflama. E, Bigode, dava para ver o torcedor do Vasco pulando. Não era algo que, porra, pulsava o estádio. Mas era uma parada que eles estavam felizes. Moleque, e eles pulando, gritando, fazendo festa, cantando. Bigode, sai o primeiro gol do Flamengo, viado. Tu não via mais um torcedor do Vasco feliz. Eles não esboçavam nada. E o que aconteceu fora de campo, aconteceu dentro de campo. Não deu pouco tempo, o Flamengo foi lá e meteu outro gol. Não deu outro tempo, o Flamengo meteu outro gol. E, Bigode, a gente pode ter a crítica que tiver ao que for. Mas ontem a gente viu o Flamengo que a gente quer ver jogar, viado. Ontem o Flamengo tomou o gol e não dá para esperar uma parada imediata, Bigode.
O Vasco tava bem fechado. O Vasco tava fechadinho, Bigode. Tava difícil de conseguir, principalmente pela falta de movimentação. Mas, Bigode, na primeira porrada que o Vasco tomou, o Flamengo não deixou o Vasco respirar, mané. O Flamengo foi para cima, botou nas cordas e começou a bater para nocautear. E aí, soou o gongo, Bigode. Fim do primeiro tempo. E aí, agora sim, não é uma crítica a você, Bigode, mas é porque eu acho que aí é tudo uma questão de como você enxerga o jogo, tá? E eu enxerguei ontem do estádio de uma maneira diferente. Sabe por quê, Bigode? Eu tô careca de ver o Flamengo meter 3-1, até meter 1-0 e sentar na porra do placar, viado. E esperar acontecer. Muito pelo contrário. Ontem o Flamengo com 3-1, resultado garantido. O Vasco não tinha mais absolutamente nada para fazer naquele jogo. O Vasco não ia fazer nada. Com 1 a menos. Cara, o Flamengo... Cara, coitado do Veguete, mano. Coitado, papo reto. O cara corria igual um otário, mano. Dava para ver nitidamente que ele é o sabotado naquele time. O cara correndo igual um otário dentro de campo e o time pouco se fudendo para ele. E o Flamengo aqui, Bigode, troca de passe inteligente, descansando com bola no pé, mas não estava deixando de jogar, mano. Toda hora tentando o ataque. O Flamengo massacrou o Vasco, cara. O Flamengo massacrou o Vasco. Eu posso concordar com você que demorou para dar o primeiro golpe, mas quantas vezes a gente viu o Flamengo dar um golpe e baixar a guarda? Mas isso eu não discordo não, velho. Não, entendo. Só que, cara, ontem eu vi pela primeira vez do Tite, Bigode. Foi o primeiro jogo. E aí, por isso que você falou que não vê muito... que não sei se é o Tite. Tá. Bigode, ontem pela primeira vez eu estive dentro do estádio e eu olhava, cara, o Tite o tempo inteiro fazendo assim, pro Flamengo não parar, viado. E não para. Vem o quarto gol, vem o quinto gol e no apagar das luzes vem o sexto gol. Tem uma hora que tem uma falta do De La Cruz que ele cobra benzão e no segundo tempo que tá o Arrascaeta, o De La Cruz e o Davi Luiz chega para falar alguma coisa com eles. Eu acho que o Davi Luiz vai no banco, fala com o Tite e porque eles estavam toda hora trocando passe para a torcida gritar olé. E parece que o Tite, eu não sei, aí é impressão minha, parece que o Tite pede para jogar sério, para respeitar jogando bola. Do tipo, vamos parar de ficar de toquinho para a torcida ficar no olé e vamos para dentro dos caras. Depois desse tava 4-1. Depois disso, o Flamengo de novo cresce, Bigode. Cresce. E aí eu até concordo com você na questão das substituições. Você fala do Luiz Araújo, eu vi o teu corte. Você fala do Luiz Araújo, você fala da entrada do Gabigol e tudo mais. Mas, Bigode, eu cheguei à conclusão de que a gente vai perder tempo e vai se desgastar à toa, achando que o Tite vai colocar o Lohan todo jogo e o Lohan vai ser o 12º jogador dele. Você pode discordar dele. Eu discordo dele. Mas o 12º jogador dele é o Luiz Araújo. Quando ele puder colocar qualquer outro jogador em campo que não seja o Lohan, ele vai fazer isso. Ele vai privilegiar os jogadores mais antigos. E se der certo igual deu ontem, por exemplo, entrou o Wesley. Pô, irmão, o sexto gol, Bigode, é um passe de calcanhar do Luiz Araújo e uma assistência do Wesley pro Gabriel, viado. Essa porra mais improvável que isso não existe. É um tapa de calcanhar de primeira do Luiz Araújo para um cruzamento do Wesley, a primeira assistência desse filho da puta no Flamengo. Isso, e o gol do Gabriel, que é o gol do Gabriel depois de 1 ano e meio sem balançar a rede, viado.